Oi gente, como vão todos? Então, estou aqui na loja em Blacktoner, né, com as meninas da administração e a gente vai falar um pouco sobre a técnica que a gente está empregando para otimizar o ambiente de trabalho. A gente vai falar um pouquinho de arquétipo, de traços de personalidades, de corpo explica, vamos falar de sistema, de energia, de campo mórfico e eu acho que vai ser muito legal. Então, gente, desde já vou te avisando, fica aqui, não sai daqui, já começa a se preparar para escrever suas dúvidas, suas perguntas. Claro, se inscreva, dê um like ou um dislike, tanto faz. O importante é que você venha, participe e faça uma conversa comigo, porque eu sou oral e adoro me comunicar, tá bom? Bora lá para a conversa com essas meninas sobre algo que eu acho que muda muito a vida de uma empresa também, tá bom? Tá aqui comigo essas três joinhas, né? A Crícia, a Nery e a Núbia. Elas estão trabalhando dentro da loja e essa loja já existe há 25 anos, mais? 29 anos. 29 anos. A Nery é gerente há? 12, né? E recentemente a Crícia entrou, né? Há quantos anos? 4 anos. E agora a Núbia. E a gente modificou a fórmula de trabalho aqui. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso com muita propriedade. Eu estou aqui só para ouvir vocês. E ficar feliz porque realmente é um trabalho que eu implantei e estou assim, orgulhosa. Desculpa, gente, hoje eu estou na rigidez, ó, no topo. Vai lá, por favor. Nery, me diz. Bom, aqui na empresa a gente tem, trabalhando no total, são 9 pessoas e cada pessoa tem, obviamente, suas características próprias. Antes de começar a implantar este trabalho, né, de análise do corpo e do corpo explica, existiam muitos conflitos com relação ao não entendimento do outro. Porque cada pessoa, como a Nuri já explicou, tem o seu recurso e tem a sua dor. E aqui, quando existiam muitos conflitos quando a pessoa estava na dor, muitos conflitos. E a partir do momento que a gente começou a entender que existem momentos que a pessoa está em dor e a gente tem que deixar, entre aspas, de lado essa dor e incentivar o uso do recurso, isso otimizou extremamente o trabalho de uma maneira geral. Porque o mais difícil no ambiente corporativo, que a maioria das pessoas não consegue entender, é que você fica muito mais tempo dentro de uma empresa do que na sua própria casa. A gente chega aqui, tem uma jornada de trabalho de 10 horas e em casa, se você for contar tudo, você fica 4 horas por dia, né, durante a semana dentro de casa. Então você fica muito mais tempo dentro do ambiente corporativo. Então qual é o ideal? O ideal é cada um entender o seu espaço, cada um entender a sua dor, cada um entender o seu recurso, para eu como gerente, por exemplo, acionar o recurso da pessoa para a pessoa poder render o máximo para que a empresa vá para frente. Assim como quando a pessoa estiver em dor, eu conseguir entender essa dor da pessoa e de uma maneira geral deixar a pessoa, entre aspas, à vontade para poder ali tentar entender a própria dor, que muitas das vezes a gente não entende a própria dor. A gente fica confuso, né? Porque você, por exemplo, você pode estar acompanhando o canal da Nuri, aí você tá, puxa, agora eu sou PhD. E não é, porque às vezes nem a gente mesmo consegue se entender porque que a gente está com essa dor. Então, a partir do trabalho implantado pela Nuri, a gente começou a se respeitar mais mutuamente, o que gerou, na realidade, um ambiente mais harmônico. Um ambiente que a gente está todo mundo seguindo na mesma direção. Porque antes, quando você não tinha esse trabalho, muitas das vezes a pessoa se sentia agredida. Porque, pô, eu tô mal e tá essa pessoa aqui falando isso, falando aquilo. E é difícil, que também a gente lida com o cliente. E isso ajudou a gente a lidar com o cliente. Porque muitas das vezes a pessoa está frustrada, mas a frustração dela é a frustração dela. E aí a gente não pode internalizar isso e simplesmente desestruturar todo um dia por causa de uma pessoa que está na dor, em resumo. Então, assim, de uma maneira geral, isso fez fluir um ambiente mais harmônico e isso organizou de uma maneira mais
pautada, vamos dizer assim, todo o dia a dia da loja. Hoje a gente consegue viver mais em harmonia e assim o trabalho flui mais rápido e mais fácil também. E eu achei legal também o fato de que com isso, aqui o escritório, cada um tem uma função e cada um consegue viver de forma de tolerar, né? Porque, por exemplo, a Crícia é a pessoa da organização, né, Crícia? E como é que é para você quando você vê a bagunça, né? Ah, muito difícil, né? No início eu tinha muito problema com isso, porque eu sou muito organizada. Porque você eu sou bastante masoquista e eu tenho muita dificuldade de lidar com a bagunça do trabalho. Eu gosto de tudo bem organizado, tudo certinho, porque senão eu não consigo me entender e nem entender o que eu tenho que fazer, nem os outros. E assim, é uma exclusividade bem minha aqui na empresa. Então, pra mim, imagina o nível de dificuldade que eu tinha quando todo mundo estava muito bagunçado e eu estava organizada, mas não conseguia me entender. Então, a partir do momento que eu vi que eu sou assim, mas nem todos são assim, nem precisam ser assim, eu consigo aceitar que cada um trabalha de uma maneira. Porque cada um é um tipo de pessoa, né? Especialmente mais oral, ou mais rígido, ou mais psicopata, esquizoide, tanto faz. E eu sou mais masoca. E eu sou mais masoca aqui. Então eu sim vou ser sempre a mais organizada e eu tenho que usar isso a meu favor e a favor da empresa, tentando organizar o máximo que eu puder e aceitando que nem todo mundo vai ser igual eu. E é legal também porque eu acho interessante porque isso faz com que, por exemplo, a Nery não exija de Crícia nenhuma habilidade que não seja repetitiva, né? Que não seja uma coisa... A Crícia se sente confortável numa atividade em que ela dê atenção a detalhes, a métodos, né? Então, pedir a ela para que ela faça alguma coisa tipo... Criativa. Crícia, a partir de hoje você vai trabalhar no Instagram da loja. Você vai criar conteúdos, você vai fazer reels. Isso para ela era a morte, né? Assim como para a Nery. A Nery é excelente de texto, né? Mas, assim, aparecer é difícil, porque a Nery é muito comunicativa na oralidade, né? Mas a Nery é daquela tipo rígida no esporte, né? De trabalhar, de fazer exercício. Mas ela é daquele tipo que ela se comunica bem de resolver problemas em que tá todo mundo, o céu tá caindo, o mundo tá caindo, a tempestade, ela, peraí que eu boto o guarda-chuva, né? A organização não é uma organização de método, é uma organização de, na urgência, resolver o problema, né? E aí chegou a Núbia, a nossa Núbia, que é... O que é mesmo, Núbia, que você é? Setor de qualidade, né, eu cheguei para dar uma ajudinha, né? Organizar a parte dos inventários, do que tem, do que tem na loja, das máquinas. Aí deixa eu só abrir um parênteses. O que acontece? Tanto eu quanto a Crícia, a gente tem por característica, aí eu não sei exatamente por qual traço, que a gente tem um traço que puxa para si. Então, o que estava acontecendo na realidade era uma sobrecarga, tanto minha quanto dela. Masoquismo. É o masoquismo, né? Então, a gente estava sobrecarregada e não queria, de uma maneira ampla, delegar, com medo daquilo desgringolar da maneira que deveria ser. Só que a gente chegou num nível que estava causando um estresse tão grande, que a gente falou, não, ou vai enlouquecer. Das duas, uma. Ou a gente segue ou vai enlouquecer. E aí, a Núbia, por característica dela, do traço dela, a Núbia é ideal para vir para cá. Então, a Núbia, ela chegou, ela não tinha essa função na empresa e ela foi puxada para o administrativo por um traço que foi identificado pela Núria. Que é a rigidez, né? A rigidez com a sua oralidade gera liderança, que nada sai do normal. Os meninos não podem, não te dobram, né? Então, tem que entregar o serviço na sua mão antes que o mundo caia. A rigidez é isso, né? O problema é quando a rigidez fica ruim, que você vira Mulher Maravilha. Aí a gente faz assim, Núbia, por favor, menos, né? Mas, no geral, a rigidez gera em você essa coisa de ir para frente, de estar sempre pronta para defender as coisas que estão à sua frente, né? Aí fala um pouquinho como é que foi essa coisa de
Ah, então, Núbia, sai do balcão e vem para trás. Na verdade era para eu ir para venda, né? Uhum. Mas aí eu estava na dor, né? Uhum. E eu não conseguia exercer essa função de jeito nenhum. Eu estava na dor e acredito estar na dor, né? Porque eu não consegui sair. Eu vendo muito bem atrás do balcão. Aqui dentro da loja eu consigo vender assim extremamente bem. Mas me tirar desse espaço e me colocar para fora dele, eu já me travei e eu não consegui exercer isso. E aí foi onde elas viram esse traço que eu poderia ajudar, acrescentar aqui na função nessa parte do inventário, dos contratos, e foi onde eu vim pra cá. Mas essa questão da dor mesmo, do oral, né? Uhum. A dor do oral, esse medo, foi uma coisa que mexeu e mexe comigo muito até hoje. É porque, na verdade, nos 5 traços, a gente tem que entender que quando a gente está com uma dor, o legal é a gente pegar e puxar o recurso do outro. Porque senão você ia ficar na dor para sempre e isso ia te gerar frustração. E aí ia ser uma bola de neve. Então sai daí, vem com a sua rigidez e psicopatia, vem para cá, organiza isso, fica assim sentindo útil, vitoriosa e vai. Né? E dentro dessa situação a gente começa a entender que não é só aprender os 5 traços, né? Uma das coisas legais é que aqui agora a gente está num nível em que além dos 5 traços que foi aprendido e da avaliação que a gente fez em todos os meninos, a gente começa a trabalhar também na organização sistêmica, né, da loja. Então aí o campo mórfico da loja começa a dar uma mudada e a gente começa a perceber a diferença do que está acontecendo na hora da sabotagem. Então, quando a gente fez o campo mórfico, a gente descobre qual é a posição da Núbia. Fala, Nerismo, o que você acha, Nery, dessa coisa do campo mórfico com relação à produtividade, lucro da loja? O que você achou? Que se isso gerou um pouco mais de visão, menos aquela sensação de que tem que lutar muito ou não? Como é que foi? Então, na realidade, eu acho que com relação ao campo mórfico, para mim, deu uma esclarecida no conjunto. Porque antes, na análise individual, você consegue entender qual é a relação da dor, do recurso. E já o campo mórfico, você consegue ter uma visão geral, como se você estivesse vendo de cima o jogo. Então, você consegue entender quais peças que você tem que movimentar e como tem que movimentar para poder potencializar o momento de cada um e da loja em geral. Porque o que acontece, na realidade, pode parecer a mais pura loucura ou absurdo, a energia, quando ela gira, né, ela gira no campo mórfico, ela acaba causando alguns impactos aqui na gente como pessoas, como funcionários, e a gente precisa entender o papel de cada um. Eu, principalmente como gerente, tem que entender qual é o papel de cada um, onde cada um está situado, como se fosse um técnico de futebol, para eu poder falar, não, então peraí, vou tirar isso daqui e vou botar isso para cá, para daí poder fluir melhor ainda. A questão toda é que quando talvez você de um lado, daí, vendo o vídeo, está falando, pô, isso não tem nem nada a ver. Agora, quando você começa a ver acontecer, você começa a ver as coisas se encaixando, você entende que, pô, faz todo sentido. Você começa a falar, nossa, faz todo sentido. E com o campo mórfico foi exatamente isso. Quando organizou o campo, eu falei assim, nossa, faz todo sentido, todo sentido. E aí, a partir de agora, é o trabalho que eu tenho que fazer para começar a organizar de uma maneira melhor as coisas, para que a gente pare de ter, eu principalmente, de ter a sensação de que eu estou nadando, mas eu só estou vendo a terra lá no horizonte, lá longe. Eu posso diminuir, entre aspas, as braçadas para conseguir chegar ali mais rápido. É como se a gente surfasse numa corrente, né? Como se a gente estivesse naquelas correntes... Adoro desenho animado, né? Você sabe, né? Como se eu estivesse naquela corrente do Procurando Nemo, né? A gente, na verdade, tem que entender que como nós somos também animais, a gente sabe, e só que a gente esqueceu que todos nós temos esses sensos. Então a gente precisa fazer isso, né? Hoje a gente fez um trabalho aqui de arquétipo, né?
E aí, como foi para você, Crícia, você ver isso, esse arquétipo? Foi bem interessante, porque abre os olhos de uma maneira muito diferente, né? A gente não imagina que as coisas são como elas são até você olhar. Na hora que você... É aquela coisa do desenho. Quer que eu desenhe? Às vezes é bom, porque você vê claramente as coisas de uma maneira que a gente não via antes. Que é legal a gente saber que as técnicas, elas se complementam, né? Então, assim, começamos a pandemia, começou um certo estresse, e aí a Nery, né? E a Crícia foram fazer constelação, lembram? Uhum. Então, vocês começaram primeiro fizeram uma avaliação do Corpo Explica, perceberam o que estava acontecendo de dor e recurso, partiram, então, para resolver problemas internos, né? Que era a constelação sistêmicas, né? E agora a gente está fazendo uma harmonização sistêmica do ambiente de trabalho, né? Uma acrescentar, ou seja, a sensação que eu tenho é que a gente vai agregando um conhecimento em cima do outro com o objetivo de melhora. Então, é uma melhora da gente como pessoa, mas é uma melhora também do movimento. Por quê? Porque aí um cliente liga, né, irritado, a gente não se sente ofendido. É dele, né? O que é dele, e a gente devolve a ele com e é um exercício que a gente faz aqui agora. Muitas vezes a gente sente a energia de cada cliente que entra aqui. Às vezes eles estão com uma energia muito ruim. E assim, a gente sentindo isso, aqui a gente faz um exercício, tipo, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu, e a gente vai atender, porque não é nosso. É dele, então fica com ele. Eu atendo da maneira que eu posso, da melhor maneira que eu posso. Porque a raiva dele não tem nada a ver comigo. Então eu vou continuar sendo do jeito que eu sou. E quem sabe eu posso mudar ele. Mas se eu não puder também, é o tempo dele, né? É o tempo dele. E aí, essa é a parte mais legal, porque também a gente começa a se perdoar e entender o mecanismo de sabotagem, né? E a gente entende que às vezes a pandemia é uma coisa ruim, mas que na loja aconteceu um movimento diferente, não foi? A gente não entrou num pânico. Claro que a preocupação tem, claro que teve a sensação de que alguma coisa precisava ser, ter mais atenção, mas não houve o desespero e o pânico. E não é por uma questão de, gente, foi uma fórmula mágica. Acho que foi uma construção de, calma, eu sou assim, né? A Crícia precisou de férias, não foi? Precisou porque estava estressada, e a gente notar isso é que foi legal, né? Então, Crícia, você chegou no limite. A Núbia agora está naquele momento dela, né, Núbia? Que está todo mundo aqui, hoje todo mundo chegou perto de mim e falou, olha, mãe, gente, ó, entre parênteses, porque mãe, né, tá? Olha, a Núbia está precisando que você converse com ela. E aí a gente vai lá e conversa, dá aquela arrumada no sistema, dá aquela organizada. E aí, qual é o objetivo? O objetivo é que a gente entenda o que é importante para a loja, né? A gente hoje fez arquétipo e a Nery estava falando comigo. Onde é que fica o cliente? Onde fica o dinheiro? Onde fica a sabotagem? Onde fica o patrão? Onde fica o empregado? A gerência? Tudo isso. E quem está em dor? Por que está em dor? Esses movimentos, qual é a máscara? Qual é a sombra? Por que eu não estou aceitando o meu lado ruim? Tudo isso gerou uma compreensão do sistema, um desenho do sistema que faz com que amanhã, talvez, né, depois que isso assimila, você faça assim, pera, dá para eu fazer assim, assado, e ter a paciência de esperar que as coisas aconteçam com mais tranquilidade e não se sentir incompetente, que o masoca é um traço que elas duas têm muito, sempre acha que a culpa é dele, ou sempre acha que eles vão pagar o preço. Então, entra num pânico, num delírio. E a rigidez com a oralidade sempre acha que não deu tudo de si, fica com uma régua muito alta. Então, imagina, se todo mundo aqui dessas três entrasse em dor, ia chegar um momento que ia explodir toda aquela coisa, toda aquela dor infantil na pessoa. E aí, à frente, o balcão não ia dar certo. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da conversa. E espero que vocês tenham, assim, ficado muito curioso, para que a gente possa fazer muito mais coisas sobre isso, tá bom?
deixe aqui o comentário. Eu não tenho palavras para agradecer vocês, porque final de expediente, eu estou descabelada, elas também. E isso é legal, porque a gente vai ver que cada uma de nós estamos aqui ao natural para conversar com vocês, né? E sem roteiro, sem nada, mas falando com vocês uma verdade do acontecimento do dia. Então, por favor, deixem seus comentários, seu like, seu dislike, suas dúvidas, etc. O que vocês quiserem, que a gente vai fazer o possível para conversar com vocês e responder a vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.